Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E a semana começou com bomba atômica da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro. Olha, para quem estava se perguntando por que o Bolsonaro ainda não foi preso, se ele foi indiciado aí pelo caso das joias, pelo caso dos cartões de vacinação, pelo caso do golpe de Estado. Pois bem, acontece que algumas provas ainda não estavam ali à disposição do ministro Alexandre de Moraes, não estavam em posse dele. E agora estão. Olha só, algumas diligências que foram feitas pela Polícia Federal há mais de 6 meses. As provas só chegaram agora, hoje, ao Supremo Tribunal Federal. Saiu notícia aí na CNN, com exclusividade, que mostra o seguinte: chegou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, lacrado, um pendrive que está recheado de provas que a Polícia Federal conseguiu nos Estados Unidos. A maioria das provas são, no caso do inquérito aí, que apura joias que o Bolsonaro recebeu como propina de ditadores árabes e que vendeu nos Estados Unidos e que depois recomprou, depois revendeu, enfim, fez muita negociata com essas joias. Essas provas aí estavam com a Polícia Federal desde junho. E aí o que acontece? A Polícia Federal fez lá as diligências, tudo mais. Algumas provas foram obtidas em julho, outras em agosto, no começo de agosto, mas até essas provas saírem dos Estados Unidos e chegarem no Brasil, demorou esse tempo todo. Alguns devem se perguntar, mas Thiago, por que demora aí 4, 5, 6 meses para que provas saiam dos Estados Unidos e cheguem no Brasil? Acontece que no Brasil tem uma coisa, e no mundo inteiro, tem uma coisa chamada cadeia de custódia. Thiago, o que é isso? Quando existe alguma prova, essa prova fica sob custódia dos órgãos investigativos, que são Polícia Federal, Ministério Público. Para uma prova ser transportada, precisa de permissão, ela precisa ser lacrada, num envelope ali lacrado, para que se saiba que aquilo ali foi lacrado no dia tal, no horário tal, pelo agente tal, com tantas testemunhas, e quando isso é deslacrado, foi deslacrado ali no dia tal, no horário tal, pelo agente tal, com tais testemunhas, para que se saiba que entre a lacração e a deslacração dessa prova, ninguém tem acesso a ela. Eu vou te dar um exemplo, não com pendrives, mas com HD. Para quem não sabe, pendrive é pequenininho, né? Você coloca ali num computador qualquer, pode até colocar alguns em televisores, enfim. E HD é a memória de um computador, que já é maior. A Lava Jato usou como provas contra muitos dos empreiteiros ali para obrigá-los a tentar delatar o Lula ou alguém do PT, e usou como provas contra o Lula HDs que foram transportados para casa dos procuradores da Lava Jato em sacolas plásticas, sem lacração nenhuma. E aí o que acontece? Depois se descobriu que esses HDs ficaram mais de 1 ano com o Dallagnol e com os procuradores da Lava Jato. Ou seja, eles podiam adicionar coisas, editar coisas e deletar coisas. Ou seja, aquela prova, a cadeia de custódia foi quebrada ali. Inclusive, no julgamento que inocentou o Lula, o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia citam aí, então ministro Lewandowski, citaram isso como um dos principais motivos ali pela suspeição do Moro, que é, olha, quebraram a cadeia de custódia. Então, para a cadeia de custódia não ser quebrada, a prova tem que ser lacrada, tem que passar ali, tem que ter autorização de transporte de um lugar para outro, de outro para outro. A prova não sai ali de onde está a Polícia Federal e vai direto para o Alexandre de Moraes. Não, a prova sai de um lugar, vai para outro, aí chega em Brasília, de Brasília chega aqui, aí chega na Polícia Federal, de lá chega no Alexandre de Moraes, tem que passar pelo departamento ali de colaboração da Polícia Federal, de colaborações internacionais. Então tem um trâmite que demora. E esse trâmite foi concluído na semana passada, e aí chegou agora ao Alexandre de Moraes um pendrive. Eu vou te mostrar primeiro aqui uma fala aí da CNN Brasil, e aí logo depois eu falo aqui sobre essas provas que chegaram contra o Bolsonaro, porque na época em que as provas estavam sendo colhidas, saiu muita coisa na imprensa que muita gente se esqueceu e que a CNN também não deu os detalhes. Pendrive. Tem Olha imagens, só, por exemplo, de Mauro Cid tentando vender as joias. Tem imagens, por exemplo, de interlocutores do governo federal tentando recomprá-las. Oi, Liga, ótima tarde pra você, quem tá acompanhando bastidores nessa nova semana. Um pendrive muito valioso para essa investigação, né? Pesado, lacrado, foi enviado pela Polícia Federal para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, e tem muita informação, mas não só informação do inquérito que foi finalizado no ano passado, em julho do ano passado, mas também tem anotações, notas fiscais de compra e venda e revenda também, tem fotos de tudo que foi apreendido no momento da negociação, e também um ponto principal dessa imagem que está dentro desse pendrive foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que são as imagens das câmeras de segurança, principalmente de Mauro Cid, o tenente-coronel do Exército, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro enquanto estava na presidência. Aqui vale lembrar, Mauro Cid, colaborador premiado, ajudou a Polícia Federal nessa investigação junto ao FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, em solo norte-americano, quando agentes da Polícia Federal foram visitar 4 cidades dos Estados Unidos, e o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito, então, de Bolsonaro, ajudou os policiais federais e os policiais do FBI com endereços, localizações, as datas e os horários em que as joias foram negociadas, vendidas e recompradas. Então tudo isso está agora em posse também do ministro Alexandre de Moraes. Então você vê aí que a coisa ficou feia.
para o Bolsonaro. Tem uma coisa que muita gente está acreditando, os bolsonaristas fazem isso, porque é parte aí da narrativa deles e para movimentar a sua base. Lembre-se, o bolsonarismo sempre mantém a sua base ali movimentada, sempre eles estão ali preocupados com alguma coisa, sempre engajados. Diferente da esquerda que durante a eleição movimenta ali a base, engaja todo mundo e depois da eleição para. O bolsonarismo continua. Parte do que eles estão fazendo é insinuar aí, ou levar muita gente a crer, a esquerda acaba acreditando, que o Trump, ele como presidente dos Estados Unidos, ele tem poderes ilimitados. Por exemplo, ele tem poder de acabar com uma possível investigação contra o Bolsonaro lá. Então os bolsonaristas, quando veem isso, eles pensam, não vai dar em nada, o Trump vai assumir lá e vai acabar com essa palhaçada. Porém, o que acontece é o seguinte, o buraco é bem mais embaixo. O tenente-coronel Cid, ele delatou o Bolsonaro, não só para a Polícia Federal do Brasil, mas também para o FBI. E quando o FBI fez essas diligências com a ajuda dele, o que se diz é que o FBI e a Polícia Federal descobriram inúmeros documentos contra o Frederick Wassef, o advogado do Bolsonaro. Lembra, inclusive, eu cheguei a fazer vídeo aqui, cheguei a mostrar esse trecho aqui algumas vezes. Senhores, selva! Ana Priscila Azevedo, nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023. A ordem é uma só, senhores. Vamos marchar para a frente do Congresso Nacional. O nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada, tá? É não só à frente do Congresso, mas é sitiar os três poderes. Após quase 9 meses de silêncio, a voz que convocou as manifestações do dia 8 de janeiro voltou a ser ouvida pelo Brasil. É a voz de Ana Priscila Azevedo, que depôs na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa no último dia 28. Essa voz é da senhora, né? Sim, senhor. Presa desde o dia 10 de janeiro, Ana Priscila é apontada como uma das líderes dos manifestantes que invadiram as sedes dos três poderes. Ela é acusada de ter usado canais no aplicativo Telegram para convocar as manifestações, incentivando a tomada do poder e a depredação dos espaços públicos. Em seu depoimento, Ana Priscila alegou inocência, se dizendo apenas uma patriota que lutava pelo bem do país. Ela também afirmou não ter invadido prédios públicos no dia 8 de janeiro e que todos os seus atos naquele período estariam amparados pelo direito de livre manifestação do pensamento. O problema para Ana Priscila é que existem inúmeras fotos, além de arquivos de áudio e de vídeo, que contradizem essa versão. Durante a oitiva da CPI, vários deputados usaram esse material para confrontar a depoente. Senhora Ana Priscila, a senhora esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A senhora invadiu prédios públicos. A senhora divulgou vídeos comemorando o golpe que estava aplicando na democracia. Não, eu estive presente, mas eu não invadi prédio público. Tá bom, eu vou passar um vídeo aqui que talvez melhore para a senhora responder. Por favor, vídeo 2. Nós somos cupim, roedores de mármore! Era a senhora que estava ali, né? Não, eu estava ali, eu não cometi crime nenhum. Mesmo confrontada com provas concretas de sua participação nas convocações e na invasão em si, Ana Priscila continuou alegando inocência. Ela afirmou só ter entrado no Palácio do Planalto para se proteger das bombas atiradas pela polícia e que só comemorou as invasões e a depredação por estar tomada pela emoção do momento. Isso aí é quem estava manifestando só pacificamente? Senhor deputado, eu cresci assistindo Cacete e Planeta. Eu assisti Danilo Gentili, o deboche, o escárnio. Sempre fizeram parte da direita. Nunca foi adepta, com licença, a direita nunca foi adepta do politicamente correto. Nós estávamos tomados pela emoção. Eu não depredei, eu não quebrei. Tá? Eu entrei ali só me refugiando da bomba, do gás e... Mas a senhora estava feliz, animada, achando bom o que as pessoas estavam fazendo, chamando aquilo de tomada do poder, correto? Não. Veja bem, são situações diferentes. Lá dentro eu não estou falando que aquilo é tomada do poder. Ali eu estava tomada pela emoção. Mas em meio às contradições e à atitude debochada, um ponto do depoimento de Ana Priscila chamou atenção. Foi quando ela afirmou ter havido conivência por parte das forças policiais com os manifestantes. O que eu vi, né, no dia 8 foi uma polícia inerte, que não fez absolutamente nada. Eu sou nascido e criado em Brasília, já participei de inúmeros atos aqui e tudo mais, e nunca vi a Praça dos Três Poderes desguarnecida. Não tinha contingente policial nenhum. Eu nunca vi isso na história, isso nunca aconteceu. A polícia não fez nada, estava inerte. Os viaturas, os policiais, todos eles parados. E depois os vídeos que que circularam por aí, da participação deles, que eles convidaram manifestantes para entrar e tudo mais. A alegação foi rebatida pelo relator da CPI. Ali ninguém compactuou. Os praças, os sargentos, soldados, cabos, ali foram vítimas de vocês que agrediram. Tem uma policial que foi até quase assassinada por vocês. Por os ditos patriotas. Quem tinha o dever de planejar, quem tinha o dever de fazer com que a tropa estivesse lá, estão presos.
Ana Priscila também falou sobre os acampamentos montados em frente às sedes das Forças Armadas em diversas cidades do país. Na avaliação dela, a demora na desmobilização daqueles espaços mostra que as Forças Armadas compactuavam com os manifestantes. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada, em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Para os deputados distritais, o cinismo de Ana Priscila durante o depoimento dado à CPI não impedirá que ela pague pelos eventuais crimes que tenha cometido. Ela foi cínica o tempo inteiro aqui na CPI, ela via o vídeo onde ela estava convocando as pessoas para sitiar a tomada do poder, falava em violência, incitava inclusive no tom de voz as pessoas a ocuparem os 3 poderes. Ela dizia que não era ela, que não era a intenção, que ela é uma democrata. Então ela foi cínica, ela mentiu o tempo inteiro na CPI. Cada um que chega aqui, depois de terem quebrado, depois de terem atacado a democracia, eles são santos, né? Chega aqui e ficam querendo transferir responsabilidade. Só que aqui ninguém vai conseguir transferir a responsabilidade para os outros. Será indiciada certamente, terá mais crimes a responder e vai ser punida pelo atentado que eles fizeram à democracia brasileira. Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.